Olá, pessoal, aqui Lacombe com o tradicional resumo de notícias da semana. Pelo menos uma boa notícia. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu hoje ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que Débora Rodrigues dos Santos, de 39 anos, mãe de 2 filhos pequenos e presa por pichar a estátua em frente ao Supremo, cumpra prisão domiciliar, ao menos até a conclusão do seu julgamento. Moraes aceitou o pedido. Débora é julgada na primeira turma do STF por ter pichado com batom uma frase dita por Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, em 2022, perdeu Mané. Ela foi presa em março de 2023 e se tornou ré em 9 de agosto de 2024. A cabeleireira já teve 2 votos pela sua condenação a 14 anos de prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O Procurador-Geral da República também pediu ao STF que arquive a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da falsificação do cartão de vacina. Segundo Gonet, não há elementos que corroborem a delação de Mauro Cid de que partiu de Bolsonaro a ordem para que ele fosse beneficiado pelo esquema de falsificação dos cartões. Então, não tem mais joias, móveis do Alvorada, imóveis comprados com dinheiro vivo, importunação à baleia, leite condensado, Viagra para o Exército, nada disso se sustentava mesmo. Agora, as fichas estão todas no julgamento por tentativa de golpe de Estado. Em condições normais, esse processo também nem existiria, mas, numa ditadura. Na última quarta-feira, a primeira turma do STF tornou Jair Bolsonaro e mais 7 aliados dele réus no processo por tentativa de golpe de Estado. O jogo de cartas marcadas segue em ritmo acelerado e os esforços agora são pela aprovação da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. E Bolsonaro reagiu, na noite de quinta-feira, à notícia de que o ministro Alexandre de Moraes mandou uma investigação contra o presidente do PSD, Gilberto Kassab, voltar da primeira instância para o STF. Ele publicou o seguinte nas redes sociais: há quem diga que vivemos em uma democracia, mas todos os dias a imprensa fala abertamente sobre o uso da justiça por Moraes como arma política, de intimidação, como instrumento de pressão capaz de surtir efeito para intimidar o presidente de um partido. Isso não é normal, a não ser em ditaduras. A decisão contra Kassab foi assinada por Moraes no último dia 19 de março, apenas 3 dias depois de Bolsonaro citar o presidente do PSD em seu discurso na última manifestação pró-anistia em Copacabana. O ex-presidente afirmou que Kassab assegurou o apoio do PSD ao projeto de lei de anistia. Moraes quer impedir esse apoio e apela mais uma vez para uma atuação político-partidária com o uso de chantagem. E jornalistas não veem nada de errado. Há muitos por aí reconhecendo que há corrupção sistêmica no uso das emendas parlamentares e que esse crime não está sendo investigado, nem julgado, nem punido. E que isso tudo só vai ser feito caso os políticos não sigam os desejos do STF. Isso é muito grave. Ninguém, e principalmente um jornalista, pode aceitar a interferência do judiciário no legislativo. O que a imprensa deveria estar fazendo é denunciando tudo isso. A atuação político-partidária e a prevaricação de ministros do STF, já que não estão cumprindo suas funções legais, estão agindo contra a lei. Isso tudo é motivo para impeachment de ministro. Lula indicou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para compor o Conselho Fiscal da Eletrobras. No ano passado, o petista tentou emplacar Mantega como presidente da Vale, empresa privatizada em 1997 e que tem participação minoritária da União entre os acionistas, mas enfrentou forte resistência e teve de desistir da ideia.
No modelo de privatização adotado pelo governo Bolsonaro, a União perdeu o controle da Eletrobras por meio da emissão de novas ações para iniciativa privada, mas manteve fatia de cerca de 40% na companhia. Pelo menos, Guido Mantega, que provocou uma enorme crise econômica no governo Dilma, está apenas no conselho fiscal da empresa. Mas é bom os executivos e conselheiros administrativos da Eletrobras ficarem atentos. A inflação dos alimentos no IPCA 15 do IBGE acelerou a 1,2% em março, com a pressão das altas do ovo de galinha, 19,44%, do café moído, 8,53%, e do tomate, 12,57%. E o Banco Central previu que a inflação deve seguir fora da meta neste e no próximo ano, recuando para dentro do intervalo de tolerância apenas em 2027. O BC ainda reduziu de 2,1% para 1,9% sua estimativa para o crescimento do PIB em 2025. O presidente do banco, Gabriel Galípolo, afirmou ter consciência de um momento mais incômodo de indicadores econômicos, citando a combinação de inflação fora da meta e juros mais altos, patamar que o Copom deve manter por mais tempo para controlar os preços. Na campanha eleitoral de 2022, Lula disse que acabaria com as filas para atendimento e cirurgias no SUS. Foi só uma promessa vazia mesmo. O que acabou, por enquanto, foram remédios usados por pacientes com câncer. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, referência no tratamento oncológico no Brasil, enfrenta uma grave crise de abastecimento de medicamentos e insumos básicos desde janeiro deste ano. Profissionais de saúde denunciam que a escassez está resultando em atrasos nas altas hospitalares, dificultando a liberação de leitos e, em alguns casos, ameaçando a saúde dos pacientes. Faltam remédios essenciais, não apenas para o tratamento do câncer, mas para o controle de sintomas e complicações da doença. Faltam de luvas cirúrgicas a antibióticos. O Ministério da Saúde não quis se manifestar, informou que o INCA é que passaria informações. Em nota, o Instituto explicou que é responsável por fazer as próprias compras de insumos e medicamentos. O texto afirmou que a baixa demanda do INCA frente aos programas nacionais de compra não é atraente para os fornecedores que buscam vender diretamente grandes volumes para as secretarias estaduais e municipais. Certo, essa é a causa do problema e a solução está sendo encaminhada porque os pacientes não podem esperar. Por último, notícia internacional. Centenas de palestinos foram às ruas de 3 regiões da faixa de Gaza em vários dias essa semana. Eles protestaram contra o grupo terrorista Hamas. As manifestações ocorreram depois da retomada dos bombardeios israelenses no território. Os manifestantes gritavam: "Fora Hamas! Hamas é terrorismo e queremos viver em liberdade." Protestos contra o grupo, que governa Gaza com mão de ferro desde 2007, são extremamente raros. Foi esse o resumo de mais uma semana bem complicada, mas eu espero que todos vocês tenham um ótimo fim de semana. Grande abraço.